Boa tarde a todos. Eu estou na delegacia da Polícia Civil, aqui em Ribas do Rio Pardo. Ao meu lado está o delegado titular da Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo, Dr. Bruno Santa Catarina. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos que são relevantes, até pela repercussão, pelas pessoas também querem, a sociedade quer uma satisfação sempre das coisas que acontecem na cidade. E a polícia, desde quando o Dr. Bruno chegou, antes também, mas o Dr. Bruno sempre ele deu prioridade para que as pessoas saibam que a polícia é atuante, que os casos são esclarecidos, e mais alguns casos foram esclarecidos aqui em Ribas do Rio Pardo pelas equipes comandadas aqui pelo Dr. Bruno. Primeiramente, o caso que deu maior repercussão nos últimos dias, até repercussão nacional, é interessante. Ribas, apesar que tudo que fala de Ribas hoje dá uma repercussão nacional. Pichação de patrimônio público, o caso do Boizinho. Doutor, boa tarde, foi esclarecido? Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, o caso foi esclarecido. Lembrando que se trata, quando é um prédio público, um patrimônio do poder, do ente público, nós temos um crime que está previsto no artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais, que é pichação de prédio público ou de monumento. E agora? Foi identificado o autor? Confessou que foi ele mesmo que pichou? Como é que ficou essa situação? Eu sei sim, que as pessoas pensam, pichou, não vai descobrir nunca. Não é bem assim. Não é bem assim. Como se trata de patrimônio público, a Polícia Civil tem o dever de instaurar a investigação, obtendo essas informações por qualquer meio. E foi aí que eu obtive essa informação da suposta prática de um crime, até mesmo por meio de jornalistas, que me enviaram fotografias do boizinho aqui da cidade pichado. Então, por mandamento constitucional, de ofício instaurei essa investigação e, dando prioridade ao caso, já que repercutiu, não só em âmbito estadual, como também em âmbito nacional, nós conseguimos identificar, por meio de técnicas de inteligência policial, analisando também imagens de segurança, os suspeitos dessa situação. Identificamos 2 indivíduos e hoje nós conseguimos ter o desfecho de todas as circunstâncias da infração penal, tais como a motivação. Eles serão imputados pelos crimes, vão responder pelo crime que está aí sendo tratado. Eles vão pintar os locais que eles picharam. Como é que é essa situação? E qual é a participação de cada um no caso? Vamos lá. Os fatos se deram entre os dias 12 e 13 desse mês, que foi de um domingo para segunda-feira. E foi uma série de condutas praticadas naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada. Começou com pichação no Boizinho, que é um patrimônio público, como já dito, e se seguiu essa pichação de condutas análogas a estabelecimentos particulares, a comércios. Então foi uma série de dano. Primeiro patrimônio público e depois em outros patrimônios, só que de particulares. Qual que foi a suposta autoria delitiva? Foram 2 pessoas em concurso, sendo que no boi a gente conseguiu perceber que estava escrito Cezinha te amo, acompanhada a frase de um órgão genital masculino. Nós conseguimos identificar supostamente que o próprio nome escrito, autografado no boizinho, foi feito pela mesma pessoa, ou seja, o Cezinha, em tese, quem teria feito os escritos no boizinho, beleza? E nos estabelecimentos comerciais, as iniciais dos nomes dos suspeitos também foram grafadas. Qual que foi a motivação? Supostamente os 2 estavam muito embriagados, eles estavam bebendo durante o domingo inteiro e se socorrendo desse estado de embriaguez, eles praticaram tais condutas. Foi um ato infantil, impensado, de vandalismo, mas pelo menos o principal suspeito, que foi ouvido, que se apresentou na delegacia e prestou os esclarecimentos, demonstrou arrependimento.
Realmente ele confessou ali, falou que foi um ato de molecagem, que estava arrependido, mas que estava muito embriagado e que isso não vai se repetir. Serviu de lição, até porque ele vai responder, ele já está respondendo criminalmente, está sendo investigado aqui por parte da Polícia Civil. E além disso, o principal suspeito, que foi o Cezinha, ele se comprometeu a reparar todos os danos, seja em face do patrimônio do poder público, seja também em face dos particulares. Olha só que situação, um ato impensado. Agora a pessoa, além de cometer o crime, poderia passar com uma brincadeira de mau gosto. Teve que constituir advogado, foi identificado, porque eu tenho câmera em qualquer lugar hoje, sem contar o serviço de inteligência da polícia que fez a relação aí de todas as ações. Gente, a polícia, Dr. Bruno buscou um autor de um crime em Alagoas, não ia descobrir o autor de uma pichação na entrada da cidade. Então assim, agora vão responder, né? Essas pessoas vão responder criminalmente, dentro do âmbito da justiça, por essa questão. Então assim, ó, antes de cometer um ato desse, pensa bem, porque é crime, né, doutor? É considerado crime. E agora vão responder dentro dos trâmites da lei, acompanhado do advogado que ele constituiu. Exatamente. Na nossa esfera criminal, essa conduta constitui crime, que está lá no artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. Por que Lei dos Crimes Ambientais? Porque, juridicamente, o meio ambiente não é só aquele que todo mundo conhece, que é o meio ambiente natural. Nós temos também o meio ambiente artificial, em especial, e temos também meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho, enfim. No nosso ambiente contemporâneo, nós temos várias formas de meio ambiente. E assim, o meio ambiente urbano, urbanístico, o meio ambiente também cultural, que significa, por exemplo, bens que têm relevância para a história, para a cultura de uma sociedade, também são conceitos de meio ambiente. É por isso que essa lei dos crimes ambientais, ela prevê a conduta típica de pichação de monumentos ou do patrimônio mesmo público. Do patrimônio público, bens de uso comum, por exemplo. E essa conduta, além da esfera criminal, por que eu quis dizer isso daí? Ela pode representar também ofensa que enseja a responsabilização em outras esferas. Por exemplo, na esfera civil, na esfera administrativa, até mesmo na esfera do microsistema coletivo, dos direitos difusos e coletivos. Por quê? Porque se considerar que o boizinho, ainda que não haja um tombamento, uma formalização para esse reconhecimento, fizer parte do patrimônio histórico e cultural aqui na esfera do ente público, isso pode gerar uma responsabilização nessa esfera dos direitos difusos e coletivos, ensejando na obrigação de arcar com dano moral coletivo, inclusive, que não se baseia em valores pecuniários, assim, mas se baseia na violação da esfera moral de uma comunidade. Então perceba a gravidade de, por exemplo, você pichar ou eventualmente causar um dano num patrimônio público, notadamente num patrimônio que representa um valor relevante para a história e a cultura de uma sociedade. Então, conclusão, às vezes um ato impensado que pode parecer brincadeira se transforma num ato muito sério que enseja a responsabilização em outras esferas que não a criminal. Bom, o Dr. Bruno é um livro do direito, como vocês viram aqui, né? Nós temos o privilégio de ter um delegado estudioso que conhece de leis, é um vademecum aqui, ambulante, um homem inteligente. Em tese, ele quis dizer o seguinte: o boi representa a coletividade, que em nenhum momento da nossa história de Ribas do Rio Pardo, que foi determinado como capital do gado, aquele boi, ele representou a força econômica da cidade. Ou seja, ele sendo pichado, ofendeu a todos da cidade, né? E outra, ele foi feito com dinheiro público. Então, ele ofende moralmente toda a coletividade, todas as pessoas. Então esse caso já está esclarecido, a autoria identificada, a pessoa confessou que cometeu essa pichação e com certeza esse tipo de coisa não vai acontecer mais aqui em Ribas do Rio Pardo, esperamos assim. Doutor,
Para a gente finalizar aqui, nós tivemos também pessoas que vieram prestar trabalhar aqui em Ribas do Rio Pardo, lesaram uma lojista, mas também foram identificados, responsabilizados e confessaram também graças ao trabalho da polícia, foi isso? Foi, exatamente. Nós tivemos um aumento significativo nas ocorrências de crimes patrimoniais. Furtos. Em especial, furto. Roubos também. Antigamente era raro roubo. Ou seja, uma subtração com violência ou grave ameaça. Mas hoje a gente está tendo, está aumentando. Só uma ressalva, o roubo do furto, na linguagem popular, o roubo é o assalto, né? É isso mesmo, na linguagem popular. Na linguagem popular, o roubo seria equiparado, seria parecido com um assalto. Por quê? Qual que é a diferença? O furto é o ato de você subtrair, retirar de um terceiro uma coisa para si. Numa linguagem bem simples. Já o roubo é parecido, só que tem um plus, um algo a mais. É um subtrair, ou seja, tomar para si algo que não é seu, que é de terceiro, para si, mas se utilizando de uma violência ou de uma grave ameaça. E é basicamente isso daí. Então, furto sem violência, sem grave ameaça. Você toma para si alguma coisa que não é sua. E roubo, você emprega nisso uma violência, uma grave ameaça ou um meio análogo, que diminui a capacidade da própria vítima. Nesse caso da loja, foi roubo ou foi furto? Nesse caso da loja, foi furto. Mas, que nem eu disse, o roubo a cidade está começando a ter também, coisa que era raro antigamente. Porque, por exemplo, da semana passada para cá, nós tivemos um roubo, um crime cometido com violência, com grave ameaça de um veículo, que foi recuperado em Campo Grande. Então, no caso da loja, que foi furto, nós fomos acionados pela proprietária da loja, no sentido de que umas mulheres, na realidade eram 3 mulheres e uma transexual, adentraram naquela loja com a desculpa de experimentar algumas peças, algumas roupas, e num determinado momento, quando essas mulheres perceberam que a proprietária estava com falta de atenção ali, elas se aproveitaram dessa situação e teriam subtraído algumas peças, avaliadas em R$500. Então, o prejuízo, R$500 para a lojista, né? Um prejuízo que não é pequeno. Assim que nós fomos acionados, recebemos essa informação, imediatamente nós começamos os atos de investigação, os atos de inteligência policial, e de um dia para o outro nós conseguimos identificar a autora por autora. Conseguimos levantar a autoria das 4 pessoas que estavam envolvidas nesse suposto furto. Foi aí que a equipe de investigação, o SIG da gente, conseguiu levantar onde essas mulheres trabalhavam, que era numa casa de entretenimento, né? numa boate, e elas sendo confrontadas com aquilo, de que já tinham sido flagradas por câmeras de segurança, confessaram a prática delitiva e devolveram todos os bens para fins de restituição à proprietária. Chegaram a pagar alguma coisa ou não? Pelo que a gente apurou, 90% das peças que foram furtadas foram devolvidas, restituídas pelas suspeitas. Mas uma ou outra ali que foi perdida, que foi passada para terceiros, elas se comprometeram a restituir em dinheiro à proprietária e demonstraram arrependimento também. Essas pessoas que cometeram esse furto dessa loja são de Ribas do Rio Pardo ou são de fora? Maioria de fora. Maioria de fora. Das 4, eu acho que 3 eram de fora. Mais um caso esclarecido. Nós tivemos também o caso que o Dr. Bruno Santa Catarina citou aqui, do roubo de um carro. O homem disse que estava bebendo com um desconhecido, acabou agredido e teve o carro levado. Para a gente finalizar, Dr. Bruno, nós estamos passando por um momento de transformação social em Ribas do Rio Pardo. Qual a sua orientação para que esses... é difícil até, ninguém vai prever quando vai acontecer um furto ou quando vai acontecer um roubo. Mas assim, não podemos ficar à vontade mais em Ribas do Rio Pardo, porque a cidade não é a mesma. Sim, a cidade passa por um momento ímpar, então as pessoas não podem ter a mesma postura de antigamente. Então, por exemplo, vai curtir, fecha o carro,
percebo muito isso daí, que as pessoas estão acostumadas a deixar o carro aberto, vidro aberto, moto na frente de sua casa, muitas vezes com a chave na ignição. Eu já cansei de parar pessoas de bater na porta de casa e falar assim, ó, deixou essa moto aí com a chave na ignição, tá pedindo para ser furtado, né? E depois vai ser trabalho redobrado, triplicado pra gente, pra polícia. Porque isso acontece todo dia, a gente tem que ficar investigando. Com medidas preventivas, acaba reduzindo a criminalidade também. Colaboração de todas as pessoas. Então, por exemplo, o portão aberto, todos esses cuidados. Porque a cidade não é mais aquela cidade pacata de antigamente. Que antigamente nós tínhamos crimes que são normais em uma sociedade, mas até os bandidos eram conhecidos, né? Isso, até os bandidos eram conhecidos, ficava tudo muito mais fácil para a polícia, porque a gente conseguia finalizar o desfecho daquela investigação muito mais rápido. Agora, por exemplo, o cara comete um crime, ele vai para outro estado. Por quê? Ele vem para trabalhar, mas ele viu que ele fez besteira. O que ele faz? Imediatamente, para fugir do distrito da culpa, ele volta para o seu estado, abandona o emprego, volta para o seu estado, para não ser preso, para não ser responsabilizado. Aí a gente tem que investigar? Tem, porque os fatos aconteceram aqui. A atribuição é da Polícia Civil daqui, é da autoridade policial daqui. Mas acaba dando muito mais trabalho pra gente, porque a gente tem que representar pela prisão preventiva, aí a justiça vê que tem fundamento, tem indício suficiente ali, decreta a prisão preventiva, mas aí demora, às vezes, meses pra gente conseguir colocar as mãos no cara. Por quê? Porque tem todo aquele ato de cooperação com as autoridades de outros estados para poder remeter via ofício cópia do mandado de prisão, pedir a colaboração, depender da boa vontade, e aí depois prende, comunica pra gente, aí tem toda aquela burocracia para poder transferir o cara para cá. Então não é fácil. Logo, as pessoas têm que perceber o atual cenário porque passa o município de Ribas do Rio Pardo e também tomar aquelas medidas preventivas de colaboração para evitar a prática de crimes também. Eu conversei com o Dr. Bruno Santa Catarina Carvalho de Lima, delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo. Então estão esclarecidos os crimes, passou as orientações, cuidado também com quem você vai beber. De repente está bebendo com um estranho, como aconteceu em outras cidades, ou lugar de gente bebendo com um casal, deixou o copo na mesa, foi ao banheiro e ao retornar alguém tinha colocado alguma coisa na bebida. Ah, eu nunca vi a pessoa, vou convidar para ir lá na minha casa. Saiu do bar, vai beber em casa, aí o cara dá uma boa noite Cinderela, trabalho para a polícia. Isso, aí é mais boletim de ocorrência para a gente investigar. Doutor Bruno, parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí, né? Eu sei que o senhor tem uma missão. O doutor Bruno anda dando aula aí pro Brasil todo aí, que é um delegado estudioso, né? A gente tem acompanhado o trabalho dele aí, um exemplo a ser seguido aí, inclusive para as pessoas que sonham com carreiras na área jurídica, policial, ele tem sido uma referência, a gente tem acompanhado como as pessoas têm procurado o doutor Bruno para se informar, a gente vê pelas redes sociais. Então sucesso, parabéns, em nome da sociedade, obrigado pelo trabalho de vocês e sucesso, viu? Eu que agradeço a todos, a Polícia Civil está à disposição da sociedade para servir e proteger. Muito obrigado. Rodrigo dos Santos, direto aqui da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.